Pessoas comuns, assim como eu, você, a maioria, passam boa parte do tempo aguardando a chegada do ano novo para cumprirem metas prometidas e algumas vezes esquecidas. Pessoas comuns, assim como eu, você e a maioria, planejam uma vida melhor, mas sempre pensando no ano seguinte. Pessoas comuns, assim como eu, às vezes encontram outras pessoas iluminadas que têm uma visão de um futuro que vai muito além do ano novo. Pessoas comuns que planejam férias, passeios, praias. É claro, planejam também gastos, perdas, lucros. Planejar nada mais é do que o ato de se criar e conceber antecipadamente uma ação com o objetivo de atingir um resultado específico. Mas existem também pessoas visionárias, assim como essa que está aqui à minha frente, que possuem uma visão diferente, um planejamento diferente e fazem as coisas acontecerem de maneiras inusitadas. Elas fazem acontecer durante a vida toda. Ah, meu amigo, existem pessoas assim como você, Sérgio Café, que com o seu dom da comunicação, com o dom da sua voz, consegue levar às pessoas momentos que nos fazem refletir sobre a vida, sobre como vivê-la melhor, priorizando sempre o essencial. A diferença que traremos nesse podcast é que pessoas inteligentes planejam, estudam, se informam e se dedicam com um único propósito: fazer acontecer. Estamos iniciando a avant-première de um podcast que foi planejado para fazer a diferença na vida de muitas pessoas. Estamos presenteando, Leme, e avançando todas as fronteiras que a internet nos permite com o podcast Fiz Acontecer. E para falar um pouquinho do Fiz Acontecer, eu vou apresentar para vocês a minha parceira de trabalho, minha parceira de jornada. Roseli Moreira possui um currículo extenso com muitas capacitações, o que lhe confere uma grande credibilidade. Ela é CEO da Microstar Brasil, palestrante, mentora e publicitária. Ela também é empresária nos ramos de varejo e estética, instrutora de cursos presenciais e online, também já foi representante comercial, promoter, gerente comercial de uma rádio, coordenadora de campanha política, apresentadora de programa de TV, redatora de revista e entre tantas experiências que fazem Roseli Moreira reunir mais de 30 profissões, a gente está aqui apresentando essa grande profissional. Ou seja, estamos diante de uma pessoa que faz, fez e continuará fazendo acontecer. Amém! Agora eu tenho que apresentar, esse meu parceiro, Sérgio Júlio de Oliveira. Isso. Ele que chegou na cidade de Leme sem conhecer ninguém e foi conquistando aí o seu espaço, conquistando amizades sólidas, verdadeiras, construindo uma carreira memorável. Ah, como eu lembro de te ver ali na esquina da Rafael de Barros. Mas tem mais curiosidades aqui do nosso amigo Sérgio Café. Ele, radialista, coordenador artístico, anunciarista, comentarista e programador musical. Atualmente, um músico, ele se diz amador, mas olha, que repertório, que afinação. Vale a pena acompanhar esse rapazinho aí, esse rapazinho novinho. E olha só, reside na cidade de Leme desde os anos 2000. Trabalhos que já realizou em algumas rádios, como 91 e Cultura M, 91 FM e Cultura M, Nova Estéreo Som FM, Rádio Brasil, da Rede Brasil de Rádio e TV, tendo como último trabalho a IRB Web Rádio, do nosso amigo Vanderlei. Atividades também, paralelas ali, mas dentro da comunicação, esteve lá na Secom de Leme, também na Saecil, sempre ali atuante na área da comunicação. E uns gostos aí musicais, que também compõem, todo o seu repertório maravilhoso. Adora esportes, em geral, literatura, cinema, gastronomia. Ai, gente, torcedor do Santos Futebol Clube. Pois é, com muito prazer apresento a vocês Serginho Café. Perfeito, essa última frase me pegou, não desprevenido, mas um tanto quanto preocupado com o meu Santos Futebol Clube.
Devido às apresentações feitas, né, Roseli? A gente está aqui com a nossa van premiere do podcast que a gente tem certeza absoluta que vai movimentar demais a cidade. É um podcast onde nós traremos aqui pessoas que fazem acontecer, que fizeram acontecer e que vão continuar fazendo acontecer. Até porque, Roseli, vem na minha cabeça agora uma coisa muito importante. Existem as pessoas que fazem acontecer, mas que são low profiles. Aquelas pessoas que não gostam de aparecer. O nosso recado para essas pessoas é muito específico. Essas pessoas têm que ter na cabeça que hoje em dia, com as redes sociais, não é mais aparecer. É simplesmente você dar sua cara para que outras pessoas sejam influenciadas por você. Se você faz acontecer, você tem que nos contar o que você faz acontecer para influenciar outras pessoas que também devem fazer acontecer. Esse é o intuito do nosso podcast Fiz Acontecer. É isso, né? É isso aí. Eu queria te levar agora para um caminho bastante interessante, Roseli. Bora lá. A gente vai trazer aqui pessoas muito importantes da sociedade da nossa cidade, também da nossa região, que nós pretendemos, muito em breve, estender isso para muito mais lugares, né? E essa pergunta ela vai ser característica para todas as pessoas que se sentarem a essa mesa e você vai ser a primeira pessoa a me responder essa pergunta. Vamos lá, então. Onde é que eu te levo quando eu menciono a palavra família? Família é uma palavra maravilhosa e eu só posso falar que me leva realmente para Deus. Se eu analisar a minha história, né, de vida, da minha família, eu falo que eu tenho a história da primeira família e da segunda família. A primeira família é aquela do pai, da mãe, uma história de superação. E não tem como não falar de Deus, né? Porque a primeira família foi reconstruída por Deus, né? Então hoje nós somos muito mais, né, unidos por diversos pontos, diversas características onde Deus se fez presente, né? Então, meus pais são separados e minha mãe passou por um período de conversão. E ela, através das suas orações, ela foi levando cada filho, né? Então, hoje, a nossa família ela é muito, muito unida. A segunda família, eu já, né, falo aqui do meu marido, do Ronaldo, do meu enteado, né, o Luan Severo também, cantor aí, assim como você. Bom. Ô menino bom! A graça! E essa minha segunda família também me levou para Deus, porque foi pelo amor, né, que nós aprendemos e fazemos isso sempre cada vez mais, né, a dobrar o joelho, a conversar, até essa intimidade. Então, não tem como eu responder essa palavra para você hoje, né, essa pergunta para você hoje, sem ter como resposta a Deus. Perfeito, eu faço minhas as suas palavras com relação à família. E assim, você citou no início do nosso primeiro podcast, nossa van premiere, você citou aquela esquina mágica da Rafael de Barros, onde a gente se via periodicamente, né? Sim. A partir dali a gente foi criando um laço de amizade que se mantém firme e forte até hoje. E pelo pouco que a gente se conhece, praticamente 20 anos, tempo muito curto para uma vida isso, inteira. Só um pouquinho de tempo. Eu gostaria que você pudesse explicar para o nosso público onde se deu o momento da grande virada da sua vida. Por que essa pergunta? Eu conheci você garotinha, Verdade. trabalhando numa empresa de um amigo grande da gente, do Nezinho, e você com essa simpatia, beleza, carisma. Eu já vou chorar, hein? Não pode chorar hoje. Deixa para chorar depois. Como foi o ponto da sua grande virada, Roseli? Porque hoje você é uma empresária de muito peso na nossa cidade, na nossa sociedade. E você realmente faz acontecer. Obrigada pelo carinho, pelo respeito, como sempre, viu, gente? Não é a primeira vez que ele faz dessa aqui comigo, não. A grande virada de chave. Eu tive muitas experiências profissionais, como você relatou aqui. Sempre busquei fazer o que eu amava, né? Na vida a gente vai mudando os nossos gostos, a gente vai amadurecendo, mas eu sempre tive como foco o estudo. Sempre gostei muito de estudar, sempre muito fuçada, enfim. E a grande virada de chave realmente foi a micropigmentação. Eu construí uma carreira muito bonita dentro da publicidade, né? Tive a minha própria revista, coordenei campanhas políticas, né? Cheguei a trabalhar até em São Paulo.
E num determinado momento, né, no auge dessa carreira, porque era muito bem remunerada, eu não me vi feliz. E aí foi através de um sonho de criança, que era ser cabeleireira, e eu sei que esse é o sonho de muitas garotinhas, né? Porque você fica ali brincando com o cabelo. E eu investi o pouco que eu tinha, né? Num salão. E aí, num primeiro momento, coloquei ali um cabeleireiro, manicure, mas não era profissional da área, mas fui buscar essa capacitação. Então, eu me dividi entre estar aqui em Leme, soltava a revista aqui e também corri em São Paulo, né, com os trabalhos contratados, né, da minha empresa de publicidade. E aí, Sérgio, meus clientes começaram a pedir a micropigmentação. Eu falei, vou fazer, eu nem sabia o que era a micropigmentação. Mas eu havia investido no salão e eu já não tinha mais dinheiro, né? Mas eu tinha um cartão de crédito. Pronto. Parcelei em 10 vezes e fui fazer o curso. E foi a grande virada de chave. Eu me apaixonei pela técnica. Já na primeira modelo, saiu muito bom. Hoje, eu sou instrutora de cursos. E eu vejo o meu primeiro procedimento. Foi fantástico. Com a graça de Deus. Então, acho que também foi o dom ali, né? Que Deus fazer concedeu. O que gosta, tendo o dom para fazer o que gosta. Amém. Eu tenho certeza que a micropigmentação foi isso. Foi a grande virada de chave. Porque a partir dali, eu já consegui... E foi tudo muito Deus também, né? Mudei para o centro. O meu salão era no bairro, né? Para quem é aqui da cidade de Leme, era ali na frente do Mercadão Lemense. E eu tive a oportunidade de pagar o mesmo valor daquele aluguel estando no centro. Numa clínica no centro. Então, foi um passo, assim, grandioso, mas proporcionado por Deus. Foi uma grande oportunidade, né? E eu aproveito as oportunidades, eu não deixo elas passarem. E ali só foi realmente assim, um crescimento muito grande, porque um ano depois eu já não sublocava, eu já tinha a minha própria clínica, com 5 salas, né? Eu já tinha feito outros grandiosos cursos, não só de micro e sobrancelhas, mas já cerquei todo o meu campo de atuação em olhos, em lábios, enfim, tratamentos de pele. E realmente foi algo meteórico aí que aconteceu na minha vida profissional, na minha vida financeira. Maravilhoso. Como é bom conversar com gente desenrolada, como a gente fala na gíria, né? Eu vou sair um pouquinho aqui do nosso roteiro, Roseli, e te fazer uma pergunta bem particular minha. Você, tudo que você nos contou agora, existiu uma transição na sua vida, né? Da garotinha que eu via na esquina da Rafael para o mulherão que está aqui na minha frente hoje. Teve muito choro nessa transição? Teve muito choro. Nossa Senhora. Choro, traição. É o que a vida nos prepara. Mas tudo que acontece na vida, né? Tem uma novela, tinha uma novela na Globo que falava tudo que acontece de ruim vem para melhorar, né? Exatamente. E eu tenho esse costume de tentar identificar aonde foi que eu errei e como eu posso melhorar. Muitas vezes os erros não estavam em mim, mas o que eu ia fazer com aquele limão que me deram? Limonada. Eu sempre. Com certeza. Não. Um pouquinho melhor. A caipirinha. A caipirinha, ó. Bem gelada. Né? E vamos pra cima, vamos pra frente, né? Não só de ficar martelando, mastigando nada, não. Vamos e tá tudo certo. Tá todo mundo perdoado. Eu queria fazer uma ressalva aqui, porque nós já entramos no na apresentação do nosso podcast e eu falhei. Eu adoro corrigir minhas falhas. Então tá aqui, olha. Nós estamos hoje nas dependências da ACIL, Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Leme. Estamos apresentando aqui para as pessoas e a gente tem aqui junto conosco um projeto muito grande, de grande significado para a nossa cidade. E para que esse projeto possa dar certo, a gente conta com um profissional de uma capacidade fora do comum. O nome dele é Alexandre Lima. Ele está aqui no nosso estúdio comandando essa mágica que está sendo levada aqui para o nosso público hoje. E ele traz para a gente um know-how especial para imagens e sons de qualidade. Isso vai fazer com que o nosso podcast tenha um upgrade
extremamente bom. Alexandre Lima, nossos agradecimentos mais sinceros, viu? Aliás, nós estamos com o melhor da cidade, né? Simplesmente isso. Eu não vou encher muito a bola dele, porque ele é São Paulino, né? Então, vamos deixar isso meio quieto. Não Alexandre podemos. Lima, muito agradecido. Se você colocar essa caneca aqui, eu me retiro do estúdio. Uma caneca do São Paulo, Roseli. Ah, não. Uma outra pergunta bacana para eu fazer para você. Você me convidou para um projeto com um nome extremamente significativo. Sim. Projeto de nome Fiz Acontecer. Para as pessoas que sentarem aqui para serem entrevistadas, elas vão também responder a essa pergunta. O que significa Fiz Acontecer para você? Que é um nome que foi criado por você. Por mim. Por gostar de ouvir histórias. Me veio muito essa intuição, sabe? O que você fez acontecer? E esse gostar de ouvir histórias está muito atrelado ao MicroStar Brasil. Foi um congresso, né, que já realizei 2 edições. Realizamos, né? O Ronaldo está aqui comigo também. Nós fizemos a primeira edição em Alphaville. E foi um projeto que eu fui amadurecendo ele. Falo eu num primeiro momento, porque idealizei ele por completo, né? E na execução, o Ronaldo esteve comigo do início ao fim. E eu particularmente, Roseli Moreira, foi amadurecendo com esse projeto. Então, obviamente que eu queria proporcionar algo de muito valioso para as nossas congressistas, mas eu perguntava qual era a história delas. Eu queria apresentá-las ao mundo da micropigmentação, fazê-las ter o mesmo respeito que eu consegui conquistar. E tinha muita profissional boa. E nessa, Sérgio, O mercado é concorrido, né? Muito. Não digo assim, tanto aqui no interior, mas em cidades maiores, sim. E tem... Eu citei o mercado concorrido porque eu quero fazer uma outra ressalva. Tá. Nesse mercado concorrido só se destaca, assim como Roseli Moreira, quem tem muito talento. Né? É verdade. E muita perseverança. Realmente. Felizmente ou infelizmente, né? Eu preciso concordar que a profissional que não tem o talento, ela precisa buscar treinar. Porque se ela buscar isso, não tem pra ninguém também, viu? Perfeito. É estudar. Exatamente, se dedicar. E aí, o que aconteceu? Nesse período, eu passei a me reduzir, a me diminuir. Por quê? Eu sempre fui... Eu gosto muito da minha história, né? Não é à toa que você começa a falar, eu já tenho vontade de chorar, porque foi muita superação. Só Deus sabe, né? Deus e minha mãe, né? Mas... Os amigos que estão mais próximos também viram as suas batalhas, viu? Amém. Com certeza. Tão bom, né? A gente ter amigo de verdade. E nesse momento, né, eu comecei a conhecer mulheres do Brasil inteiro. De norte a sul, leste a oeste. O Ronaldo tá aqui, não me deixa mentir. Mulheres bonitas, Ronaldo? Não, ele não vai Melhor se você atrever. ficar quieto, né? Ele não vai se atrever. Mas, Sérgio, histórias que nos fizeram chorar ao conhecer. Mulheres guerridas, mulheres com histórias assim, muito maiores do que a minha. Eu falei, puxa vida, eu achei que eu fosse e eu não sou nada, né? E eu percebi também que ao conhecer essas histórias, isso me alimentava minha alma, alimentava o meu coração. E eu falei, puxa vida, tem muitos profissionais, tem muitas histórias lindas por aí, não só na micropigmentação. Eu acho que eu posso ampliar isso. E foi aonde surgiu o Fiz Acontecer. Perfeito. É um nome extremamente significativo. Ele tem um peso, se a gente parar para medir as palavras Fiz Acontecer, tem um peso enorme. E eu gostaria de saber por que eu fui convidado por você para um projeto tão grandioso assim. Eu fiz aqui Primeiro, uma honra e um prazer trabalhar ao seu lado. Eu agradeço demais. Por que eu sou merecedor de uma dádiva tão grande como essa? Sérgio, para que eu vou já chorar, hein? Não chora ainda, deixa pra chorar depois. Aqui, mas
eu vou falar um pouquinho do coração, tá? Perfeito. Se eu for falar aqui pelo texto, é coisa até rápida, gente. Olha só, pelo profissionalismo, pela pontualidade, perfeccionismo, é demais, viu? Mais do que isso, pela coerência, né, em que você escreveu aí a sua história de vida. Nos conhecemos há mais de 20 anos, você sempre foi o bom amigo Sérgio Café, firme em suas convicções, mas vamos tirar isso aqui, ó. Porque aqui é isso que a gente quer conhecer. A gente quer conhecer Exato. histórias, corações, a gente quer levar inspirações. E não poderia ser outra pessoa. Uma pessoa a qual eu confie, a qual eu admire. Uma pessoa que até quero conhecer Agora mais vai fazer histórias. eu chorar. Não é justo, né? Ah, é sim. Não é justo. Eu só fiz você chorar 12 vezes. Agora você vai descontar as 12? Certo. Na altura da nossa vida, né? Eu acho que a gente tem maturidade suficiente para entender quem é quem, né? E você sempre seguiu uma linha muito reta, né? Você não se corrompeu em nenhum momento. Você é o Sérgio Café. E você é muito, exatamente, firme nas suas convicções. E chega um momento da vida que a gente quer profissional assim. A gente não dá mais para brincar, né? E um projeto tão especial desse não poderia ser outra pessoa. Existe uma missão. O Fiz Acontecer é uma missão. Uma missão que ela vai além desse podcast. Ela vai muito além. Mas essa missão, que só eu e Deus sabe, ela vai acontecer. Já está acontecendo a partir de hoje. Amém, amém. Eu fiz uma carreira muito sólida com o rádio, né? Começando muito longe da época atual. Eu construí uma carreira muito sólida com o rádio. E me dou por muito agradecido a um cidadão, hoje falecido, de nome José Hélio. Quem vai ver esse podcast nas cidades da região vai se lembrar do José Hélio. Ele que me deu, inclusive, o apelido de Sérgio Café. E eu devo o que eu aprendi com relação à rádio, devo tudo ao José Hélio. Com quantos anos, Sérgio, você iniciou nessa profissão? Eu comecei no rádio, Roseli, bem atrasado, viu? Com 30 e poucos anos já, 32, 33 anos. Tenho uma carreira de 34 anos de rádio já. E antes disso? Antes disso, eu fui bancário, trabalhei na Itaú Promotora. Eu fui um semi-jogador de futebol, que era meu sonho, né? Eu fiz testes no São Paulo, Guarani, Palmeiras, Santos. E aí me aconteceu a tragédia de, numa brincadeira em Araras, com os amigos, eu não vou chamar de maldade, né? Mas uma brincadeira de mau gosto, um grande amigo tirou a minha rótula direita do lugar. A minha rótula virou. E eu nunca mais pude jogar bola profissionalmente. Isso é uma frustração, né? Mas acaba sendo um alento porque me abriu outras portas. Se eu tivesse me dedicado exclusivamente ao futebol, talvez eu não tivesse virado coisa alguma, porque é uma carreira muito difícil, né? Eu tinha algum talento, tá? Eu não era o Neymar, viu? Mas eu tinha algum talento. E também não era o Oscar, viu, Lima? Para você se situar aí, tá? Mas eu tinha algum talento, só que poderia não dar em nada. E esse joelho tirado do lugar correto acabou me levando para outras coisas muito boas. Como hoje, se eu fosse jogador de futebol, eu não tocaria violão. Sim. As coisas acontecem como tem que acontecer, né? Com toda certeza. Exatamente. Não, fiz acontecer e a gente vai continuar fazendo acontecer. E aí você entrou aí no ramo da rádio, enfim, da comunicação. E como que foi essa experiência? Qual foi o seu primeiro contato? Meu primeiro contato com rádio é uma curiosidade muito interessante que dá pra gente contar aqui resumidamente. Eu vim de São Paulo para Descalvado, onde é a minha família, né? Família da minha mãe. Meu pai de Porto Ferreira, minha mãe de Descalvado. Eu vim para Descalvado de férias, trabalhava na Itaú Promotora e era carnaval. E nós, em casa tal, minha prima foi para o salão brincar o carnaval, como se falava antigamente, né? E, olha, quem quiser dar risada, por favor, fique à vontade. Ela perdeu a dentadura no meio do salão. Ai, que desespero! Desespero! Bom, não tinha como fazer uma outra dentadura,
Passou no dia seguinte, ela me pediu para ir à rádio para ver se eu anunciar, né? As pessoas, quando eu conto essa história para algumas pessoas, eu falo que ela perdeu os documentos, mas ela perdeu foi a dentadura. Ai, não acredito. E não perdeu, ela tinha tirado, colocou em cima da mesa e esqueceu, acabou caindo e tal. E eu fui para fazer esse anúncio. Uhum. Aconteceu que o dono da rádio, conversando comigo, o senhor Pedro Gaspar, dono da rádio 8 de setembro, que nem era... O Lima vai saber do que eu estou falando. A rádio era Ondas Tropicais. Ou seja, de Descalvado, aqui interior de São Paulo, ela pegava na Suíça. E em alguns bairros de Descalvado ela não entrava. Era uma coisa maravilhosa. Hoje a tecnologia mudou demais. E ele, me ouvindo falar, tal, olhou para mim e disse, você tem uma voz boa. Você deveria partir para o ramo. Falei, seu Pedro, não, eu sou bancário, não tem nada a ver. Ele falou, não, vamos fazer um teste, grava umas propagandas aqui para mim. Para encurtar a história, estou até hoje fazendo o que eu mais gosto, que é rádio. E agora partindo aqui para o podcast, que é uma extensão do rádio. A TV é uma extensão do rádio, né? Exatamente, E pouquinho modificada. Foi assim que aconteceu. Mas... Eu acabei saindo do banco e me mudei para Descalvado para trabalhar na rádio 8 de setembro. Eu tenho certeza que esse podcast vai chegar aos filhos do seu Pedro Gaspar, que já é falecido, Pablo Gaspar e Pércio Gaspar, que são meus amigos, a gente se comunica até hoje. Sérgio, mas você tem outras habilidades, como, por exemplo, escreve muito bem, né? Eu adoro escrever. Uma boa... Diria até que você é um poeta. Eu amo né? escrever. De onde veio essa habilidade? A gente sempre foi muito pobre. Televisão a gente via na casa dos outros. Você sabe a que eu me dedicava? Leitura. Olha... Inclusive, eu sou um grandíssimo consumidor da biblioteca daqui de Leme. Eu amo ler, eu leio demais. Hoje em dia, com a história dos livros online, está muito mais fácil, mas eu gosto do físico. Eu gosto de ler. Eu leio muito, muito, muito. Até hoje, leio demais. E isso me ajuda a escrever. Sim. Faz muita falta a gente ter o dom da leitura, porque desenvolve uma habilidade que as pessoas deixam meio que adormecidas, né? Hoje, você pega uma criança de 12 anos, ela está com o celular na mão, o celular corrige o que ela escreve errado. E essa criança acaba não sabendo. Se você passar, na minha época existiam os ditados, você tinha as redações, começou o ditado, depois viraram as redações. Se você pegar uma criança hoje que está fazendo o ginasial, ela não faz uma redação com 35 linhas, sem ter pelo menos 35 erros. Por quê? A facilidade que o celular oferece, as crianças deixaram de se interessar pela leitura. E é isso que acontece. Sérgio, puxando agora um pouquinho aqui, né, a memória, você relatou esse sonho de ser jogador, né? O que você diria, por exemplo, para uma mãe, que pode ser que seja o nosso público-alvo aí, né? Como ela lida com o sonho dessa criança que muitas vezes não pode, até por uma patologia, ou enfim... O que você... Ou até já um adulto, né? Que tem essa frustração. Porque o futebol ele é muito enraizado na nossa sociedade, enfim, na nossa nacionalidade, né? O que você diria? Eu diria assim, né? Primeiro, sonho. Você acabou de dar um exemplo extremamente plausível. Você sonhou, foi lá e fez acontecer. As mães não devem frustrar os sonhos dos filhos. Algumas não têm nenhuma possibilidade de fazer esse sonho acontecer. Então, que se coloque na cabeça dessas crianças que existem outras coisas boas a se fazer. Se tiver a possibilidade de levar esse filho para uma peneira, a gente chama de peneira, né, onde são escolhidos jogadores. Se tiver a possibilidade, leve, porque seu filho pode ter o talento necessário. Agora, para o adulto que se frustrou de não ser jogador de futebol como eu, procure outras coisas boas para fazer. Tem tanta coisa boa para ser feita nesse mundo. Tantas ações boas para se fazer. A frustração hoje não cabe mais, né? Eu me senti, na época que eu vi que eu não poderia ser jogador de futebol, eu me senti frustrado porque a educação era outra na época, o mundo era outro, a tecnologia não existia. Meu Deus, hoje em dia eu não posso ser jogador de futebol, eu vou virar cantor.
Eu não posso jogar bola, eu vou aprender a tocar violão, como toca o Ronaldo. Se um dia eu tocar como o Ronaldo, eu vou me sentir muito feliz. O Severo, esse menino é um gênio. Será que ele trocaria a carreira que ele está construindo com o violão e a voz, que é o dom que Deus lhe deu, por jogar futebol? Talvez não. Então existem hoje outros caminhos e a gente tem que saber escolher esses caminhos. E cabe aos pais, dentro da educação que é peculiar de cada um, explicar para os filhos as frustrações, os deveres, os compromissos e as realizações. Tá vendo, gente? Sérgio Café é uma inspiração. Você sabe que esse tema é um tema extremamente latente na nossa atualidade, né? Perfeito. Até porque as nossas crianças hoje, e adolescentes, enfim, não sabem lidar com o não, com a frustração. Que bom aí o seu conselho. Mas, Sérgio, eu sei que você tem uma história bem interessante, né? E até o Lima faz parte dela. Que foi o seu início na música. Como assim? Como que dentro de uma TV, de repente, saiu... Meu Deus, o Lima tem muita culpa nisso. É, né? Lima, o finado Orozimbo Sandoval. Orozimbo Sandoval, saudoso. Essas duas pessoas têm uma culpa enorme na minha ida para o lado da música. Existia um violão dentro da TV e... É muito emocionante. Um violão dentro da TV? É muito emocionante falar sobre isso, porque essa foi a minha virada de chave, né? Olha... E eu sabia tocar 3 notas, 4 no máximo. E brincando com esse violão lá... Você estava apresentando algum programa? Nada, eu... Tava de passeio? Tava lá dentro da TV, que eu tinha uma função lá dentro, né? Que nem era de apresentação. E brincando lá com esse violão... Esse moço que está fazendo a mágica acontecer aqui, que está ali atrás, chamado Alexandre Lima, acabou gravando um pedacinho da música que eu estava tocando e mostrou para o Orozimbo Sandoval. Orozimbo Sandoval pegou essa gravação e levou para um cidadão chamado Neto Cardoso. Olha... Dono da choperia Zero Grau. Neto Cardoso se interessou, me chamou, falou, olha, você ensaia 20 músicas... que eu vou te abrir uma oportunidade para você tocar aqui. Nunca havia tocado ao vivo para ninguém. Como eu sou um cara perseverante, e como eu sou uma pessoa que não desiste nunca, porque eu sou brasileiro, eu fui tirar essas 20 músicas. Comprei as revistinhas, com as tais das cifras, que eu uso até hoje, porque eu sou preguiçoso e não fui estudar, né? Luan Severo, estude, porque você é bom demais, não seja como eu. E, olha lá, o Lima achou o vídeo. Foi exatamente isso que o Lima gravou. É brincadeira, isso é extremamente emocionante para mim. Que bacana. Extremamente emocionante. Então, complementando, Roseli, eu estudei essas 20 músicas, fui pro Zero Grau numa bela noite, achando que não teria ninguém na casa. O Neto preparou tudo. Me emprestou o violão dele, porque eu não tinha um violão apresentável para tocar. E ele tinha um violão profissional. Olha, me dá tremedeira de lembrar da cena. Eu entrei no escritório do Paulinho, que é irmão do Neto, Paulinho Cardoso, para me trocar. E a hora que eu voltei, o salão estava repleto. Meu Deus. Mas não estava cheio, estava repleto. Eu e uma pessoa que mora no meu coração, chamada Gustavo Brandão. Puxa vida! Era Serginho Café e Brandão, com som e imagem. À medida que eu tocava, ele colocava as imagens na TV. Que muito bacana. Eu não conseguia andar para chegar até o violão. Eu não conseguia andar. Aí o Neto chegou perto de mim com toda a capacidade técnica que ele teve naquele dia. Falou, cara, a casa tá cheia, não se assuste. Finja que não tem ninguém, vai lá e toca. Que bacana. As 3 primeiras músicas, Roseli, foram o maior martírio que eu já passei na minha vida. Sério? O maior martírio. Que nervoso. E a casa estava cheia mesmo, tinha muita gente, tinha inclusive o Gildinho me esperando para fazer uma entrevista no pós. Ah, foi uma arapuca. Foi uma arapuca das melhores. Eu queria cair nessa arapuca 30 vezes por ano. Que bacana. E foi assim que a coisa começou.
Aí o Neto me deu as instruções necessárias, porque o Neto é músico mesmo, todo mundo sabe disso, ele é um músico formado, fez faculdade, é um músico espetacular, o Neto. E ele foi me dando as dicas. Até hoje, o meu instrutor musical se chama Neto. Qualquer dificuldade que eu tenha, ele que tira pra mim. E eu continuo tocando no Zero Grau até hoje. Foi a minha primeira experiência ao vivo, com casa cheia. Meu Deus, que medo. Mas deu tudo certo. Que delícia. Estamos aqui hoje. Que bom conhecer a sua trajetória, né? Um pouquinho mais Eu devo isso aos grandes amigos. Os amigos que a gente vai preservar e levar no coração pela vida inteira, né? Com certeza. E que o Fiz Acontecer seja mais um marco na minha, na sua, na nossa vida e das pessoas, né? Que estão aqui, que estão aí nos assistindo. Agora eu preciso fazer aqui a réplica, né? Por que você aceitou o convite? Sérgio Café. São tantos motivos, mas eu vou citar apenas um. A admiração que eu tenho pela sua pessoa. Oh, obrigada. Vou citar mais um. O profissionalismo que eu vejo na sua pessoa. E vou citar mais um. Estou muito feliz. O carisma que a sua pessoa possui. E agora eu vou citar mais um que é super importante. Mais um. Saber que por trás dessas câmeras está um profissional com a qualidade do Alexandre Lima. Isso faz uma diferença enorme. Com certeza. Então acho que já justifica, né? Isso aí, e também querido. Por gostar muito. Muito obrigada. Pode, não vou te cortar, vai. Também por gostar muito e querer sempre aprender um pouco mais. Eu sou da área de comunicação, mas imagem nunca foi o meu forte. Né? Comunicação para mim era rádio, onde você fica fechado dentro de um estúdio, você faz o que tem que fazer, você enfia o dedo no nariz, ninguém está vendo. Aqui a gente está lidando com imagem e imagens profissionais. Isso para mim não deixa de ser um desafio. Com certeza, para mim também, Sérgio. Embora já venha, né, desse mundo da TV, falei para o Lima hoje pela manhã, por mais experiência que a gente tenha, sentar aqui, dar aquele gelinho na barriga, e o né? dia que não der esse gelinho, pode parar de trabalhar, porque você perdeu a afinidade com a profissão, né? Com certeza. Frio na barriga tem que dar sempre. Eu vou tocar, desculpa, já te devolvo a palavra. Eu vou tocar até hoje. A primeira música ainda é com frio na barriga. Em qualquer lugar, por mais acostumado que você esteja. E isso é o que a gente chama de elan. É aquele afago que você tem com o que você faz, né? Então, é tão gostoso você ter esse frio na barriga. O dia que ele acabar, eu paro de fazer. Vai demorar. Muito. Não vai acabar. Não vai acabar. Simples. Mas olha assim. só, pessoal aí de casa, o Fiz Acontecer é um projeto muito especial, a fim de que possa trazer você que está aí nos assistindo aqui, né? Pra gente conhecer você, para apresentar você para o mundo, porque a internet, né? Todo mundo tem aí acesso, o mundo inteiro tem acesso. E será uma honra, né, receber aí, aqui, né, pessoas que têm grandes histórias, sejam elas empresariais, solidárias. Nós queremos saber o que você fez acontecer. Então a gente quer que você conte aqui pra gente. Mas olha só, Fiz Acontecer não vai ficar só num podcast. Tem outros projetos chegando. Surpresas. Exatamente. Surpresas. E aí nós temos um trio, né, para esse projeto que... Sou eu, Roseli Moreira Severo. Severo. Olha, que bacana. Muito bacana. Sérgio Café e Ronaldo Severo. Alexandre Lima. Esse é o outro projeto. Esse é outro. Ah, tá. É que não pode abrir ainda. Esse ainda não pode abrir. Então, estamos nessa equipe... que é um trio, né? Aqui o Fiz Acontecer, nós estamos num quádruplo. Um quarteto. Isso. É um quarteto. Fica mais bonito, isso, né? Um quarteto. É isso aí. Perfeito. A gente vai... Mais alguma curiosidade? A curiosidade agora é a gente dizer o seguinte. A gente espera e tem a certeza de que nós faremos um trabalho bem feito. A gente tem a certeza de que nós levaremos... não só alegria para a nossa cidade, para a nossa região, mas também muita informação boa. E conforme eu havia dito no início, agora para terminar a gente volta a esse assunto. Não seja low profile. Venha mostrar sua história, venha inspirar pessoas, venha fazer acontecer com a gente. É isso aí. Bom, para hoje, para agora e a partir
De então, vamos dizer aí um pra sempre, até quando Deus quiser. Muito bom, garota. É isso aí. Um aperto de mão para firmar nossa parceria. Com certeza. Pessoal, nós vamos ficando então por aqui. Um super beijo. Semana que vem nós estamos de volta. Um beijo meu. Beijo do café. Abraço, Lima. Muito obrigado, viu? Por tudo. É isso aí. Obrigada, equipe. Obrigada, Lima. Ronaldo aqui presente com a gente. Ronaldo, vamos Bora tomar lá. uma aguinha agora, né? Água com espuma? Abraço, gente. Até mais.